E aí, galera, espero que vocês estejam aprendendo bastante, ok? Então, vocês vão ficar agora com a segunda parte sobre pronomes. Bom, continuando aí, agora a gente vai entrar aí nos tipos de pronome. A gente vai apresentar aí a lista de alguns pronomes, né? De todos os pronomes, na verdade, a gente vai ter aí uma breve descrição dos pronomes para vocês entenderem aí quais são os elementos que você pode utilizar, quando vocês podem utilizar, ok? Esse aí uma apresentação desses recursos para vocês, ok? Bom, então a gente tem aí os pronomes pessoais que vão representar as 3 pessoas gramaticais. A gente vai ver um pouquinho das pessoas gramaticais ainda, ok? E aí a gente tem os pronomes pessoais de caso reto, que vai ser quando esse pronome pessoal, e aí a gente vê a diferença entre morfologia e sintaxe, né? Esse pronome pessoal, ele vai ter característica, do caso reto, ele vai assumir essa característica, né? A formação dele, essa característica dele de ser um elemento de referenciação e tudo mais, que representa as 3 pessoas gramaticais. Quando ele estiver no papel de sujeito, ele vai ser de caso reto. Então, as formas de retas são no papel de sujeito. Então, aí a gente tem a diferenciação entre o pronome, né, que é a classe gramatical, e o papel no qual ele vai exercer dentro da estrutura sintática. Quando ele estiver no caso oblíquo, quando ele assumir a forma oblíqua, ele vai significar que ele vai... isso significa que ele vai assumir o papel de complemento verbal. Então, ele vai estar ali para ser objeto do verbo, ok? Bom, a gente vai ver um pouquinho dessas formas aí. Pronomes possessivos aí vão indicar a ideia de posse em relação às 3 pessoas gramaticais. E dentro da estrutura aí sintática, ele vai assumir o papel de adjunto adnominal. Então, ele vai qualificar o sujeito no qual ele está ali presente, né? Vai estar ali acompanhando. Ele vai estar acompanhando aí um substantivo, né? Desculpa, eu falei sujeito, um elemento nominal. Ou substantivo ou adjetivo, né? E aí ele vai estar dando a ideia de posse em relação a essas 3 pessoas gramaticais, sendo uma qualificação, né? Uma caracterização desse elemento nominal. Então, ele vai servir como um adjunto adnominal aí. Os demonstrativos aí vão indicar o posicionamento de um ser no espaço, ou podem também indicar a posição do elemento citado no próprio texto. A gente vai ver isso com calma, tá? Ou localizam a gente, né? Ou localizam um fato, né? Ou uma informação dentro do tempo, ok? No espaço temporal. A gente vai ver um pouquinho sobre os demonstrativos, que ele é um ponto que a gente vai chamar bastante atenção. O oblíquo aí e o demonstrativo vão ser pontos bem importantes pra gente, né? Pra gente chamar a atenção, porque são as maiores dúvidas de vocês, normalmente, quando se trata dos pronomes, vão ser em relação a esses dois. Os indefinidos, né, vão se referir aí à terceira pessoa, né, das pessoas gramaticais. A gente vai ver essas pessoas gramaticais aí. E vão, ou seja, ser a respeito do qual se fala, né, o assunto, né, geralmente é a terceira pessoa, de modo vago. Então, a gente não vai saber direito quem vai ser geralmente um elemento que a gente não vai conseguir recuperar a referência de uma forma legal. Os pronomes indefinidos vão vir aí nesse papel de marcar quando a gente não consegue recuperar a referência, ou quando a gente simplesmente não quer recuperar a referência, quando a gente propositalmente prefere deixar essa referência oculta aí, né, dentro da estrutura aí sintática.
né? E aí, continuando os tipos de pronome, né? A gente vai ter aí os pronomes relativos também, né? Que vão retomar ou substituir um termo antecedente, né? Sendo ele substantivo, um outro pronome também pode ser. E eles vão iniciar ao mesmo tempo uma nova oração. Então, ele vai ter aí duas funções. Ele vai encabeçar uma outra oração. É uma oração normalmente subordinada. Costuma ser uma oração subordinada, na verdade. Ele vai ser aí um elemento subordinador que vai retomar, né? Substituindo. A gente já falou, né? Que o processo de substituição de referência é um processo de retomada também, construindo a cadeia de referenciação. Então, ele vai iniciar uma nova oração, subordinar uma oração, né? Ao mesmo tempo que retoma um elemento anterior. E os interrogativos são, né? Quando a gente tem os pronomes indefinidos empregados nas frases interrogativas, sendo elas diretas ou indiretas. E aí também é tranquilo. Então, a gente vai chamar atenção aí para os oblíquos, para os demonstrativos e para os relativos, ok? São elementos que geralmente a gente surge uma duvidazinha básica, ok? Então, a gente vai tirar essas dúvidas hoje. E aí, a gente tem as pessoas gramaticais, né? Que a gente vai chamar atenção aí para as pessoas gramaticais também, para vocês entenderem um pouco sobre isso. A primeira pessoa é o emissor, geralmente é quem fala, geralmente é o nosso eu, né? Prototipicamente, nós usamos o pronome pessoal reto, né? Então, a primeira pessoa seria o eu, toda vez que nós usarmos o eu, né? Esse emissor. O emissor ser equivalente à pessoa do discurso, a gente vai usar essa primeira pessoa, né? As formas de segunda pessoa são do receptor, toda vez que a gente está se dirigindo a alguém, toda vez quem a gente está falando com uma segunda pessoa, né? Então, quando a gente está falando com o nosso receptor, né? Quando o assunto, né, é sobre o nosso receptor, a gente vai usar a segunda pessoa. E terceira pessoa é o assunto, né? A pessoa de quem se fala, do que se fala, né? Vai ser esse elemento aí, que vai estar externo à situação de comunicação, mas vai ser tópico, né? Vai ser parte do discurso. Bom, antes de entrar na conceituação, né? Eu gostaria de chamar atenção para o fato de que no handout vai ter a lista de todos os pronomes que nós citamos, ok? Então, confiram lá, eu não coloquei aqui porque gastaria muito tempo, ok, de vídeo e seria muito pesado para vocês, né, no vídeo. Então, vai estar lá a lista de todos os pronomes bonitinhos para vocês, ok? Agora, então, a gente vai falar de algumas questões quanto às regras gramaticais, ok? Então, lembra que eu falei sobre o pronome oblíquo, né? Vai ter alguma coisa do pronome reto aqui também. O pronome reto e oblíquo. Tem questões, né? O pronome demonstrativo e o pronome relativo, eles têm algumas questões específicas das regras deles que costumam ser dúvidas para vocês, ok? Os demais são bem simples, então não tem muito o que chamar atenção. Só mesmo os locais onde eles se inserem, vocês já conseguiram identificar pelo que eu falei antes. Conseguirão identificar, né, pelo que eu falei antes. Agora, esses específicos a gente precisa tratar um pouquinho mais com calma. O que eu quero aqui, gente, também chamando atenção, é que eu não quero que vocês gravem todos esses nomes. Lembrando, eu quero, ok? Eu quero que vocês entendam o conceito para conseguir aplicar isso nas produções de vocês, tá? Então, lembrando aí que a gente vai chamar atenção apenas para as regras de acordo com a norma culta escrita, porque é o que vai ser exigido de vocês na redação. Bom, então a gente tem as formas pronominais a gente, nós, tu, vós, você. Ou vocês, né? Aí o vós vai entrar também com a forma plural do vocês. Então, por que a gente chama atenção para isso? Porque no português brasileiro, né, a gente tem aí formas alternativas, né? A gente tem variação, né? Lembra que a gente falou já de variação linguística? A gente vai ter outras formas de usar a segunda pessoa do singular e plural, né? Vai ter uma outra forma para tu e vós. E a gente vai ter também uma outra forma para a primeira pessoa do singular. Desculpa, a primeira pessoa do plural, que é o agente, que é o nós, no qual a gente substitui pelo agente, ok? E aí, né, a conjugação dessas formas, como ela vai funcionar? Ela não vai funcionar da mesma forma. Você não vai conjugar o agente da mesma forma que você vai conjugar ou tratar os outros pronomes quando você precisar referenciar esses pronomes, porque sim, pronomes podem ser
referenciados por outros pronomes, ok? Dentro da cadeia de referenciação, isso pode acontecer. Um pronome retomar um termo, né? Que possui referência lexical, né? E aí esse pronome ser retomado por outro para construir essa cadeia. Então, aquela referência lá inicial vai ser mantida através de mais de um pronome. Isso pode acontecer também, ok? E aí, quando você fazer essa conjugação, né, ou essa retomada, você vai utilizar os preceitos de terceira pessoa, ok? Então, você vai utilizar o que você utilizaria para ele ou ela, ok? Ou eles ou elas, nesses casos. E aí a gente tem os exemplos, né? Tu estudas, nós estudamos, são aí as formas da conjugação de acordo com essa formação anterior, né? Dos pronomes aí. E com os pronomes que a gente tem usado mais, que são variações dessas formas, né? O você e o a gente vai colocar como terceira pessoa. Então, ele e ela estuda, então você estuda e a gente estuda também, ok? Então, aí, outra questão importante, né, são a questão da colocação pronominal dos pronomes oblíquos. A colocação pronominal sempre vai ser referente aos pronomes oblíquos. Só que aí eu tô chamando atenção pra chamar atenção isso pra vocês real, ok? Os pronomes pessoais oblíquos são aqueles, quando a gente fala de colocação pronominal, a gente tá falando dos pronomes oblíquos, né? Da posição no qual nós colocamos os pronomes oblíquos dentro do texto. Porque como nós falamos, ele é um elemento que vai ser complemento do verbo. Então, ele vai ter aí algumas circularidades, ele vai circundar aí ao redor desse verbo, só que vai ter aí contextos, ok? Então, o pronome da próclise, a gente vai chamar de próclise, né, no caso, mas a gente tá falando simplesmente quando a gente coloca o pronome antes do verbo. Então, é isso que você tem que gravar. Os momentos no qual a gente coloca o pronome antes do verbo, ok? Eu coloquei o nome pra gente ter aí título de classificação pura, ok? Só pra guiar a gente nesse contexto. Então, né, quando a gente coloca o pronome antes do verbo, né, a gente só pode fazer isso dentro da norma culta escrita, ok? Isso é questão da regra dentro dessa variante aí da língua, ok? A gente coloca aí o pronome antes do verbo, no caso de orações subordinadas, como a gente pode ver aí no exemplo, ok? O que aí mostrando a subordinação. E aí o C, que é o pronome oblíquo, ok? E aí esse aí vai ser uma citação direta aí tirada aí do texto lá que eu indiquei. Orações negativas, então aí foi uma reformulação desse trecho, né? A gente tem aí o não, que vai ser uma expressão negativa. Orações exclamativas, aí a gente tem aí a presença do ponto de exclamação marcando isso, ok? E a gente vai ter o pronome antes do verbo. Interrogativas, a gente marca aí pelo ponto de interrogação, na fala a gente marcaria aí pela forma como a gente fala, né? Então, o pronome aí antes do verbo. As construções com advérbio, então toda vez que antes desse verbo cujo complemento é um pronome oblíquo, você vai ter aí tiver aí uma presença de um advérbio, você vai antecipar aí, né, esse pronome. Com pronomes atraem outros pronomes, então toda vez, né, que você tiver um pronome aí como sujeito, você vai, né, trazer esse pronome aí para antes do verbo. E aí percebam, né, como disse, né, um pronome pode ser retomado por outro pronome, né? Algo se transformou, né? Então, o algo é um pronome e o C aí tá retomando esse pronome aí, algo. E a forma numeral ambos, toda vez que você usar a palavra ambos, você vai antecipar esse pronome também. Então, ambos se transformaram aí, a palavra ambos atraindo este pronome. E agora a gente vai entrar aí nas outras possibilidades desses pronomes oblíquos, né?
A gente tem aí a ênclise, que é a colocação quando a gente coloca aí o pronome depois do verbo. Então, é simplesmente colocar depois do verbo, quando a gente coloca aí com tracinho, ok? A gente coloca aí o verbo, tracinho, o pronome. O pronome oblíquo, né? E aí, né, a gente, na norma culta, ok? Na norma culta, apenas, unicamente, né? Todos os outros casos, além desse e além do próximo que eu vou mostrar, ok? São colocados com o verbo, com o pronome depois do verbo, ok? Então, início de frase, pronome depois do verbo. Depois de pontuação, pronome depois do verbo. E outros casos que não sejam aqueles que nós citamos, pronome depois do verbo, ok? Apenas. Só sigam isso. Qualquer um que não seja aqueles casos, e o próximo caso que eu vou mostrar é pronome depois do verbo. Como a gente vê o exemplo, as dores, né, se transformaram-se em transtorno. Você não tem nenhum outro elemento aí, né, que vá pedir pronome antes do verbo. Então, você coloca o pronome depois, ok? Bom, e aí a gente tem a mesóclise. Mesóclise, vamos falar sobre mesóclise. Mesóclise é algo irrelevante para nossa vida. É algo irrelevante para nossa vida. Mas é bom vocês saberem, ok? É algo aí só para mesmo completar o conhecimento de vocês, caso vocês achem relevante utilizar isso na redação de vocês. Há quem goste, ok? Há quem goste, então não vamos negar a mesóclise para vocês. Então aí a gente tem o uso da mesóclise quando, né, a gente coloca o pronome no meio do verbo. Então, simplesmente vocês pensem aí, quando eu vou colocar o pronome no meio do verbo, ok? Quando o verbo estiver no tempo futuro. Então, toda vez que você for botar um verbo sem ser aquela construção, aquela construção de locução verbal, ok? No qual você usa um verbo auxiliar, né, no futuro e o verbo no particípio, ok? Marcando aí o tempo, para marcar o tempo. A gente vai usar aí em construções no qual o verbo unicamente, um verbo só está sendo utilizado aí para a construção dessa estrutura aí oracional. Então, um exemplo, né? As dores transformar-se-iam em transtorno. Eu não consigo nem falar isso direito. Mas é isso. Quem gosta de usar, aí sabe quando usar, né? Quando o verbo estiver no futuro, é isso. Ok?